Muito bem, estamos na exposição de Gálatas, você pode abrir a sua Bíblia aí em Gálatas, e eu espero que você tenha prestado atenção no texto que nós lemos no início desse culto, onde fala de escravidão, uma escravidão do pecado e uma escravidão da justiça, uma condição de quem está debaixo da lei e uma condição de quem está debaixo da graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Isso vai ser de suma importância para tratarmos do texto de hoje, que é Gálatas 5, de 1 a 12. Gálatas capítulo 5, nós vamos do verso 1 ao verso 12. E a partir desse texto, nós temos aí Paulo falando da condição desses Gálatas, uma vez que eles ouviram do Evangelho de Jesus. E nós vemos que ele já está exortando durante todos os capítulos anteriores, que aqui foram expostos aos domingos, que havia um grande problema dos judaizantes, trazendo a lei como algo que seria benéfico para eles terem uma bênção maior diante do Senhor Jesus. Para serem assim justos, ou mais qualificados, aprovados diante de Deus, na justiça que é da lei. Uma justiça infrutífera, mas que estava sendo pregada a eles como algo que traria frutos de justiça. Então Paulo explica que a lei não pode, em momento nenhum, de maneira nenhuma, trazer justiça às pessoas, mas ela aponta o pecado e conduz cada um daqueles que estão ali diante da lei àquele que pode, de fato, justificar. Então a lei ela aponta o pecado e ela conduz as pessoas para, entendendo sua realidade, serem conduzidas a Jesus Cristo. E aí Paulo vem e fala a partir do capítulo 5 agora, que o tema aqui do nosso trecho é o versículo 1, onde eu coloco ele como a parte central aí do assunto, que é: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Então, esse verso 1, ele vai direcionar toda a conversa até o verso 12. Tá? Eu vou fazer a leitura do texto inteiro, e aí nós começamos, de fato, a exposição. Acompanhe comigo. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Espírito Santo de Deus, nos dá discernimento para entender a Tua palavra e vivê-la no Teu poder em Cristo. Amém. Muito bem. Paulo está fazendo um apelo aos Gálatas aqui, falando: meus irmãos, não tentem se colocar de novo debaixo do jugo da lei, ou debaixo da escravidão da lei.
Seria como, uma vez libertos de uma escravidão, você tentasse viver na condição de escravo ainda. A sua condição não é mais essa, mas você, por algum motivo, ainda entende que a tua condição faz parte daquilo e quer viver de acordo com aquilo. Isso era muito real na cabeça dos judaizantes, e eles estavam tentando fazer com que isso entrasse na cabeça dos gálatas, os gentios, os que estavam ali na igreja e eram gentios, não judeus. Os que não tinham recebido a lei, a não ser a lei moral. Se você está antenado, você vai lembrar da lei moral, que ela é tutor ou um guia. Enquanto não havia um dia claro para você caminhar, trilhando o caminho da salvação, a lei era como se fosse uma lanterna, ou um dia que ainda não é perfeito, ainda está escuro, mas dá para você caminhar. Então a lei era essa luz necessária e suficiente, não poderosa, para te orientar e te mostrar o caminho para que você chegasse até a Cristo, que era a promessa dada a Abraão, que ele creu, e uma vez crendo, você se torna então filhos de Deus e justificados pela fé. Justificado pela fé. Então a lei não pode justificar alguém, ela não pode fazer de alguém bom, mas ela é um guia para que a pessoa caminhe. O judeu e o gentio receberam isso, a tutela da lei. Agora, nós temos lá em Romanos 2, falando que ambos, tanto os que receberam a lei, Israel, como aqueles que não receberam, têm uma lei moral impressa de forma natural no coração do homem. Essa lei faz com que ele seja indesculpável diante do juízo de Deus, que não vai julgar ninguém injustamente. Então, a lei, independente seja ela escrita, impressa através de Moisés, ou seja ela no coração, ela supre a função que ela tem de condenar, trazer a condição que nós estamos, mostrar para nós a condição em que nós estamos e nos conduzir até a salvação que é Cristo Jesus. Uma vez dito isso, em Gálatas capítulo 5, nós sabemos que a condição desses Gálatas não era debaixo da lei, da escravidão da lei, mas era de uma libertação em Cristo. E aí Paulo fala, não se coloque de novo sob o jugo de escravidão. E aí a pergunta que eu faço, podemos então, uma vez libertos da escravidão do pecado, voltarmos a ser escravos do pecado? É possível isso? Tem poder a escravidão do pecado sobre nós? O pecado tem poder sobre nós que estamos em Cristo Jesus? Se você acha que tem, depois você dá uma lida em Romanos 6, Romanos 7 e Romanos 8. Você vai ver que Paulo vai dizer ali que a lei, ela não tem poder sobre os que estão libertos pelo Espírito Santo, pela graça salvadora, pela fé em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, uma vez que alguém não tem condições, estando em Cristo, de voltar a estar debaixo da lei e assim da escravidão da lei. Paulo demonstra aqui duas realidades. A palavra de Deus está trazendo a realidade de escravos do pecado e libertos em Cristo. Escravos, então, da justiça no Espírito mediante a fé. Então ele está falando de duas realidades. Só que ele está dizendo assim, vocês Gálatas, vocês precisam agir em conformidade com a condição em que vocês estão. Porque me parece que vocês estão se colocando numa condição que não tem nada a ver com quem vocês são hoje em Cristo Jesus. Vocês são libertos em Cristo Jesus. Vocês são livres em Cristo Jesus. E estão se colocando numa condição, ou tentando, trazer na sua vida a uma escravidão que já passou, que já não tem mais poder sobre vocês. Então, como isso é possível?
no verso 2 e verso 3, desculpa, ele vai falar como isso estava sendo feito, ou seja, essa mudança de condição. Não condição de quem eles eram, mas mentalmente, de não agir em conformidade com a verdadeira condição que eles estavam em Cristo, libertos. Tá claro para os irmãos? Porque assim, eu estou falando, mas eu não sei o quão claro isso é, e não é um tema tão simples assim de discorrer. Mas essa é a verdade de Gálatas. Pessoas libertas do pecado tentando se colocar de novo sobre um jugo que não pode fazer nada por eles. Então o verso 2 e o verso 3 fala que isso seria feito através da circuncisão. Então os judeus começaram a falar assim, olha, tudo bem que vocês creem em Cristo Jesus, tudo bem que vocês têm a fé de vocês aí, tudo, mas para que vocês sejam melhores, perfeitos, é necessário que vocês passem pela circuncisão. O que significava a circuncisão? O próprio texto diz, no verso 3, todo aquele que passa pela circuncisão está obrigado a fazer o quê? Guardar toda a lei. Então, a circuncisão é um código. É um código que a partir do momento que você traz ele, ou se identifica com ele, através dele, você está dizendo que você é obrigado a cumprir toda a lei. E o que seria toda a lei? Tudo o que está no Antigo Testamento. Leis morais, cerimoniais e civis. Toda a lei. E aí, no verso 12, nós vemos que Paulo fala o seguinte: se vocês se deixarem circuncidar, não tem proveito nenhum a pessoa de Cristo. Então ele está mostrando a tamanha incoerência de alguém que está liberto em Cristo, ser circuncidado e tentar viver por meio da lei. Ele está dizendo, olha, não faz sentido nenhum você dizer que está debaixo da lei e está obrigado a cumprir toda a lei. Porque você já foi liberto disso e você está em Cristo Jesus. E eu não quero dar um spoiler aqui, mas mais para frente do capítulo 5, há um ápice tremendo nesse capítulo, dizendo por que nós não precisamos mais circuncidar e obrigados a cumprir toda a lei. Porque quem nos garante que vamos cumprir toda a lei é o Espírito Santo de Deus, pelos frutos do Espírito. Então, uma vez libertos em Cristo, nós temos o poder do Espírito Santo habitando em nós, que faz com que a gente cumpra toda a lei, e assim não precisemos de buscar, como eles buscavam na lei, a justificação. Lembrando também que, mesmo sendo judeus, eles estavam errados pensando assim sobre a lei. Porque lá em Abraão, como a gente já passou também, fala o quê? Abraão foi justificado porque ele creu na promessa que ele recebeu de que viria o Messias. Ele foi o primeiro a crer na promessa que era para toda a humanidade. Para ser abençoadas todos os povos, todas as nações. Então ele foi o primeiro que creu. E não foi pela lei, porque Abraão recebeu a lei, meus irmãos. Abraão tinha a lei sobre ele. Abraão tinha sido circuncidado. Tinha circuncisão em Abraão. Então isso não faz sentido nenhum. E tanto os judaizantes e os gálatas aqui não poderiam pensar dessa maneira. E Paulo está confrontando os pensamentos errados deles, dizendo, olha, é impossível vocês caminharem por essa vertente aí, achando que isso vai trazer algum tipo de justiça. Então ele diz assim, olha, vocês estão tentando, de uma forma inútil, se colocar debaixo de algo que não vai trazer benefício nenhum para vocês. Benefício nenhum para vocês. Atribuindo isso como algo que traria justiça. E aí no verso 4,
nós vemos qual é o resultado de quem faz isso. Olha só, quem faz isso é como alguém que se desliga de Cristo. E está vendo que Paulo aqui ele não se inclui. Ele fala, vocês que buscam fazer isso, vocês se desligam de Cristo. Estão desligados de Cristo. E ele continua e fala mais uma coisa também. Se vocês buscam justificação através da lei, ou na lei, vocês decaíram da graça. Qual é a graça? É a graça salvadora em Cristo Jesus. Graça essa que nós não fizemos nada para receber. Foi nos méritos de Cristo, foi no poder de Deus, e assim nós fomos salvos da nossa condição pecadora. Então, ele está dizendo, vocês decaíram disso, porque vocês estão buscando justificação, não naquele que trouxe real justificação, justiça, mas naquilo que nunca trouxe justiça sobre alguma pessoa durante toda a história da humanidade, que seria a lei. Então ele está mostrando, se vocês caminham com essa confiança, se a confiança de vocês está nisso, vocês não estão nem ligados a Cristo e nem estão na graça. Vocês decaíram da graça. Alguns acham que esse texto está falando como se eles fossem salvos e estivessem aí caindo da graça. Só que essa palavra decaíste, se você for ver mesmo o sentido dela, ela é a ideia de alguém que não está na condição. Não está vivendo em condição com a graça. De forma coerente com a graça. Ela não está caminhando de acordo com o que é a graça e o que é Cristo. E uma vez que ela não caminha com isso, ela se afasta desses princípios. Por outro lado, nós sabemos que Paulo está escrevendo, falando para os Gálatas que estavam sendo enganados e os Gálatas que estavam ali ainda firmes. Como também tinham os judaizantes da época ali. Tanto que Paulo exortou. Então nós sabemos que esse público está ali. Então Paulo está falando que vocês aí que buscam se justificar pela lei, vocês não estão em Cristo e vocês decaíram da condição da graça, porque vocês buscam uma condição de justificar-se na força de vocês e não pelas obras de Cristo. Então, uma vez que Paulo exorta isso no versículo 4, nós vemos um contraste quando ele entra no versículo 5, que ele fala, porque nós. Então ele está falando vós, e agora ele fala nós. Então ele faz uma distinção aqui, mostrando que tem pessoas aqui que não estão em Cristo, pela confiança que estão exercendo na lei, pela maneira como eles têm caminhado na sua fé, na lei e nas obras da lei, se tentando justificar-se pela lei. Ele fala, então tem essas pessoas e tem nós. E olha o que ele fala no verso 5, nós pelo Espírito. Então há um contraste de lei e Espírito. Nós não pela lei, mas pelo Espírito Santo de Deus, aguardamos a esperança da justiça, não pela lei, mas pelo Espírito de Deus. Então Paulo está mostrando duas realidades aqui, muito fortes e poderosas, para mostrar aqueles que estavam tentando em algo inútil se justificar e a verdadeira justificação que só acontece pelo Espírito Santo de Deus. E essa justificação pelo Espírito vem por meio da fé e não do esforço humano. Não dessa força de tentar viver agradando a Deus, porque você é certinho, justinho, todo bonitinho, que a tua família, ninguém tem o que falar, que você, ninguém tem o que falar da sua conduta, mas é pelo Espírito Santo de Deus, não pelo esse esforço humano de senso de justiça e moral, que não nos leva a nada.
E só mostra o quão somos incapazes de caminhar assim, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados e a maneira como a gente vê as nossas vidas sendo ceifadas pelos nossos pecados. Então, caminhando no poder do pecado, não tem condição do ser humano ser justificado. Mas caminhando pelo Espírito, então nós aguardamos uma justiça no Senhor pela fé. E aí no verso 6, ele começa a explicar que não é a nossa condição que vai trazer essa justiça, porque Cristo Jesus não tem a circuncisão e nem a incircuncisão como algo valoroso, como algo produtivo, mas a fé que atua pelo amor. Então, se vocês querem caminhar por isso, isso daí não tem valor nenhum diante da pessoa de Cristo e da pessoa de Deus. Nem você ser circuncidado ou ser incircuncidado. Isso externamente. Agora lembra, tem uma circuncisão que ela é no coração. Essa circuncisão ela está lá em Deuteronômio, expressa, e ela está em Romanos. Paulo falando dessa circuncisão. Que há uma grande diferença entre você de fato crer e essa justiça entrar, e uma circuncisão no corpo, que alguém tenta buscar na sua força, corresponder a ela, ou viver de modo coerente com ela, na sua força. Então ele fala que nem a circuncisão, nem a incircuncisão externa tem valor algum, mas a fé, sim. E aí lembra que Abraão creu, que aqueles que creram na promessa também têm as bênçãos. Então nós vemos que o que é produtivo é a fé, que atua pelo amor. O amor de Deus para nos salvar, o amor de Deus para que nós assim possamos cumprir os nossos deveres diante do Senhor. Mais para frente, ele vai falar da lei. Não vou entrar aqui porque não é o nosso texto, mas ele vai falar da lei. E ele vai falar como que a gente, amando, podemos assim desfrutar de bênçãos, onde eu não vou cobiçar, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, porque eu amo meu irmão e eu não vou fazer um mal para ele. E ele vai trabalhar isso. Então, a prática da lei, ela se cumpre no amor à pessoa de Deus, pelo poder do Espírito Santo. O judeu, o judaizante, aqui eu vou colocar, né? Ele tentava buscar essa mesma prática na circuncisão. Quando que ele ia conseguir algum resultado bom? O único resultado que ele teve, e tem, os que caminham assim, é se encontrarem condenados diante daquilo que eles buscam aprovação ou justificação. Eles só vão conseguir ter a condenação, a revelação da incapacidade de cumprir a vontade de Deus no esforço humano. Porque isso tudo se cumpre no amor. E aí no verso 7 até o verso 9, a pergunta de Paulo é: quem deturpou a conduta de vocês? Quem atrapalhou vocês de olharem fixamente para a liberdade que vocês têm em Cristo, para agora vocês começarem a olhar para uma escravidão do pecado, que não pode fazer nada por vocês, a não ser mostrar a condição caída? Quem foi que enganou vocês com isso? E essa é a pergunta, né? Vocês corriam bem. Quem impediu de vocês continuarem a obedecer a verdade? Quando fala de impedimento, é algo que trouxe conflito, que trouxe também algum tipo de bloqueio de pensamento para que assim continuassem na sua fé, firmes. Uma reflexão herética
para que eles abandonassem o verdadeiro evangelho e entendessem que a lei e a circuncisão era o verdadeiro evangelho. É sempre isso, né? Aquela questão de, olha, não é o evangelho apenas, é o evangelho mais alguma coisa. E aí isso vai trazer mais justiça para a tua prática, para a tua conduta. Então, não basta o evangelho. Se você tiver o evangelho e mais princípios morais, seja de filosofias, de políticas, do que seja ideologias, se você trouxer isso a mais, tipo, a Bíblia é legal, o evangelho é legal, mas se você trouxer mais isso, vai ser mais legal ainda. Vai ser perfeito. Aí vai ser... Então, pensa assim, o judeu, ele tinha a lei como o suprassumo, né? Quem caminha na lei é a pessoa mais justa do mundo. Então nós somos privilegiados porque nós recebemos a lei e nós cumprimos a lei. Quando vem a fé em Jesus, eles falam assim, olha, legal vocês que não têm a lei, crerem em Jesus e caminharem nas obras de justiça, muito legal. Só que se vocês tiverem a lei, nossa, vai ficar perfeito, porque vocês já têm tudo isso. E se vocês acrescentarem a lei, quem olhar para vocês vai falar assim, uau, esse daí alcançou algo maravilhoso, valoroso, porque ele é liberto em Cristo e é circuncidado. Essa é a cabeça do judeu. Então ele vai ser indesculpável, ele vai ser uma pessoa que você olha, você não tem nenhum tipo de característica nessa pessoa que você possa condenar, porque ela é circuncidada, ela segue a lei, ela crê em Jesus Cristo. Então nós temos o pacote completo, né? Só que Paulo está mostrando que são duas realidades diferentes, são condições diferentes. Não tem como você continuar escravo do pecado e estar livre em Cristo Jesus. Não tem como. E não tem como você estar livre em Cristo Jesus e querer se colocar debaixo da lei de novo. Não tem como. Ou você está aqui ou você está ali. Não tem como você estar no meio do caminho e abraçando os dois. Não tem. Ou você está em Cristo ou não está em Cristo. Ou seus princípios e valores são na lei do Espírito de Deus, ou é na lei do pecado, na lei que traz morte. Certo? Então a única coisa que traz justiça é o Evangelho de Cristo e nada mais. Não tem nada nesse mundo, inclusive a lei que foi dada por Deus, porque o que tem de mais precioso do que uma lei que foi dada por Deus nesse mundo? Pensando em valores e princípios. Compara qualquer coisa desse mundo à lei de Deus. Aí você vai falar que é mais valorosa ou tem mais princípios valorosos do que a lei de Deus? Não tem como. E essa lei de Deus, que está acima de tudo que seria de maior valor moral nessa vida, está falando aqui que não tem poder nenhum para trazer justiça e trazer alguém que seja aprovado por todos e dizer, olha, essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa digna de frases de louvor. Não tem. Não tem. Então nós sabemos que todos aqueles que põem a sua confiança em algo a mais do que é a fé em Jesus Cristo e o Espírito Santo, para se encontrar justo, está caminhando em grande heresia. Tremenda heresia. Então é bom a gente refletir o quanto que nós somos influenciados pela palavra de Deus, o Espírito Santo, pela fé, para nos encontrarmos justos, ou coisas que a gente acha que, olha, você está certo, você está errado, de acordo com os princípios e valores morais que regem a sociedade. É algo para a gente pensar. E aí no verso 8 ele fala assim, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Isso é muito importante, porque ele está dizendo que a persuasão, não a lei, vem de outra coisa que não o próprio Deus. Como nós saberemos se aqui está falando de Deus? Nós temos algumas evidências lá em Gálatas 2,14, ele fala, quando porém
vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Quando ele fala aí de obedecer à verdade. Gálatas 3:1, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então ele está dizendo, quem vos enganou, persuadiu, de obedecer a Cristo. Ele coloca primeiro, pessoa de Cristo. E depois ele fala assim, e quem os persuadiu dessa maneira com coisas que não vêm daquele que vos chama, Deus. Então ele está falando de Deus e a pessoa de Cristo. Quem persuadiu vocês, convenceu para que vocês se afastassem da pessoa de Deus e da pessoa de Cristo para seguir outra coisa. Porque ele fala, né, Cristo foi exposto, quem vos fascinou lá no Gálatas 3:1, né? Quem vos fascinou, quem os hipnotizou para que vocês abandonassem ou tivessem a sua mente levada para longe do que foi exposto diante de vocês, da pessoa de Cristo, do Evangelho. Em Gálatas 2,14, né, ele vai falar, quando porém vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então você vê que a palavra verdade se refere a Cristo, o Evangelho pregado. Cristo, a pessoa dele pregada. E no verso 8 ele fala da pessoa de Deus, aquele que chama a agir de acordo com a condição que vocês possuem em Cristo. Deus está chamando, ele fala Deus chama, ele fala que Deus ele está sempre ali chamando para que eles caminhem na condição que eles têm e estão em Cristo Jesus. É algo constante. Vivam de modo coerente da vossa salvação. Paulo fala isso em outras cartas. Mostrando assim, olha, vocês devem agir de forma coerente com o chamado de vocês. Quando a gente fala desse chamado, em Gálatas 1, verso 6, Paulo diz assim, admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Quem chamou através de Cristo foi Deus, não pode ser outro. Passando tão depressa a outro evangelho. Deus os chamou em Cristo Jesus. E me admira que vocês estejam passando tão depressa por um chamado herético de judeus presos ao judaísmo. E em Gálatas 1,15 ele vai falar, Deus chamou Paulo desde o ventre, por meio de Cristo. Ele vai falar isso lá. Então esse chamado de Deus aos Gálatas que estavam em Cristo, estava sendo colocado em xeque, estava sendo colocado de uma forma deturpada ou persuadida, para que eles não caminhassem mais por essa condição em Cristo Jesus, através do chamado de Deus na vida deles. Nós vemos que agora eles querem caminhar através do chamado do judaísmo na lei circuncidados. Então ele está dizendo, olha, essa persuasão não vem de Deus. Isso não vem daquele que vos chama para caminhar de forma coerente, para que o caráter de Cristo seja formado em vocês, né? Vocês estão caminhando de maneira que o chamado que vocês têm em Cristo Jesus, ele está de uma forma totalmente incoerente e sem ponto de apoio. Porque não faz sentido você em Cristo querer caminhar em outra coisa que não seja a pessoa de Cristo e a fé salvadora pelo Espírito Santo. E aí ele fala como que isso aconteceu. Isso aconteceu por conta da má companhia. Vocês têm uma má companhia. Lá em 1 Coríntios 15, verso 30 em diante, não vou lembrar exatamente, ele vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, nós vemos que, uma vez que as más companhias corromperam os bons costumes, nós devemos prestar atenção àqueles que estão falando aos nossos ouvidos. E Paulo está fazendo isso com os Gálatas, falando, olha, que lorota vocês estão ouvindo aí?
Que bobagens vocês estão ouvindo aí? E de quem vocês estão ouvindo? Que companhia estão aí no meio de vocês? Para que vocês sejam persuadidos a abandonar o chamado de Deus e a fé em Cristo Jesus. E aí ele fala, né? Que um pouco de fermento, ou seja, um pouco dessas pessoas já transforma tudo, altera tudo que está na mente e no coração de vocês. Não que muda a condição deles em Cristo, não que mude a fé deles em Cristo. Isso a gente vai ver no verso 10. Mas é porque eles teriam ali um conflito de pensamentos e uma deturpação do que eles creram, por meio de falsos ensinos. Então, um pouco de fermento dos fariseus, que falavam de Deus, falavam que receberam de Deus, falavam das justiças que viviam em Deus, começou a entrar, porque não é algo antagônico, a grosso modo. Mas Paulo está mostrando que é antagônico e que não faz nem parte do que vem de Deus. Mas quando a pessoa começa a falar de Deus, falar da lei de Deus, de como caminhar em justiça, verdade, parece que dá para abraçar essa ideia. Não é tão problemático, dá para a gente ficar com isso daí. Só que Paulo está mostrando que não, que é uma posição, um pensamento antagônico à fé libertadora de Cristo Jesus. E aí no verso 10 ele fala: eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Então ele fala assim, olha, a minha alegria, digamos assim, a minha confiança é que eu tenho certeza que essas falácias não podem mudar e transformar a realidade de vocês em Cristo Jesus. Tenho certeza disso. Não vai mudar o sentimento que vocês têm. Não vai trazer outros pensamentos à cabeça de vocês. Mas pode deturpar, atrapalhar a caminhada de vocês em Cristo Jesus. Vocês corriam bem. Quem atrapalhou que vocês continuassem correndo na direção da verdade, da pessoa de Cristo, do Evangelho? Então isso atrapalha que você desenvolva de forma coerente a tua fé na prática. Mas isso não vai tirar deles o que eles têm com certeza da convicção da fé. Porque ele fala, eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então Paulo também reconhece que há um juízo de Deus sobre aqueles que fazem os seus tropeçarem. Lembra Jesus falando com os fariseus em Mateus, no Evangelho de Mateus, falando assim: ai de vocês, se fizerem um desses pequeninos se perderem, pelo mau testemunho e pelo falso ensino de vocês. Lembram disso? Então, ele fala, preferível fosse se vocês pegassem uma pedra de moinho, colocassem na perna amarrada e se lançassem ao mar, do que sofrer o dano de Deus pela tamanha mentira que vocês estão pregando e deturpando e fazendo cair os que estão engatinhando na fé, aprendendo de mim. Então aqui Paulo reconhece a severidade disso e fala, olha, tenha certeza de que esses que estão aí convencendo vocês serão duramente condenados pelo próprio Deus. Isso é algo muito interessante, porque às vezes a gente acha que a igreja de Jesus é muito frágil, né? A gente acha que se vier uma perseguição, estamos perdidos. Se vier alguém falar alguma coisa, nós facilmente nos desviaremos da verdade e tudo mais. Só que a gente esquece que o Espírito Santo de Deus é que sustenta a igreja e capacita a falar, responder no poder de Deus a todos aqueles que questionam a nossa fé, nos confrontam e nos perseguem. Então nós vemos assim, se a gente for olhar para a nossa capacidade mental, intelectual, de compreensão do Evangelho, na palavra de Deus, a gente fala, nossa, a gente está perdido. A igreja não entendeu tantas coisas, tão simples da fé, da verdade e tudo mais, mas se o Espírito Santo de Deus habita,
E aí a gente vai para um lado mais oposto, né? Nós precisamos conhecer a palavra, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita a viver toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Então Paulo tinha certeza disso nos Gálatas. Eu sei que independente desses daí que estão pregando mentiras e heresias, eu tenho a plena convicção de que vocês em Cristo têm o suficiente para não serem levados por eles. E que também tenho a certeza de que o próprio Deus os condenará e trará juízo sobre esses. Então essas certezas devem estar também em nossos corações. Sabendo que se eu pregar aqui mentira para vocês, o Espírito Santo do Senhor vai revelar e vai dar discernimento para vocês entenderem a verdade e a mentira diante do poder de Deus, e não do que você acha bom ou ruim. Mas o Espírito Santo de Deus traz essa capacidade. Por isso nós não precisamos temer os falsos mestres, os falsos ensinos. Nós precisamos combatê-los, assim como Paulo está combatendo e protegendo a fé daqueles que estão em Cristo, mostrando a tamanha incoerência e mentira do ensino. Mas, com a plena convicção, assim como Paulo tinha, de que o Espírito Santo de Deus dá capacidade para que ninguém se desvie ao ponto de abandonar sua liberdade em Cristo, porque isso é impossível. Então ele sabia dessa verdade, e nós também sabemos hoje que a igreja é preservada pelo Espírito Santo de Deus. Que nós não caminharemos em mentiras, porque o Espírito Santo de Deus nos guia, nós que somos a igreja de Cristo. E isso é um valor intrínseco à igreja, que possui o Espírito Santo, e ninguém pode mudar isso. Isso nos dá uma garantia incrível de paz, de consolo e sabedoria para caminharmos em nossos dias. E olha só, no verso 11 até o verso 12, ele vai falar desse caminho de maldição que esses homens trilham, né? Que caminham na pregação de falsos ensinos. Então Paulo ele se defende da acusação de pregar a circuncisão, porque os judeus judaizantes do judaísmo, né, eles falaram assim, olha, Paulo também prega a circuncisão. Então você vê que essa defesa do verso 11 de Paulo a esses falsos mestres mostra o quê? Que eles estavam usando um argumento de que Paulo pregava o que eles estavam pregando. E aí é um conflito, por quê? Paulo pregava mesmo, antes de Cristo. Paulo era o melhor judeu. Se você fosse olhar para Paulo como um judeu, ele tem muito do que se orgulhar, lembra ele falando? Tenho muito do que me orgulhar sendo judeu. Sou judeu de judeus, ou seja, não tem mistura da linhagem, eu sou. E aí ele vai trilhando todo o caminho dele no judaísmo, dizendo, olha, aí não tem para ninguém. E aí eles usam esse argumento para dizer, olha, Paulo estava pregando também a circuncisão. Paulo também pregou isso daí. E aí Paulo vem no verso 11 e fala o seguinte, olha, se eu ainda prego a circuncisão, por que eu sou perseguido então? Por que eu estou sendo perseguido? Se eu estou aqui pregando o que é judaísmo, digamos, que perseguição teria? Jesus foi morto por quem? Aí você vai falar, Império Romano, beleza, mas quem que trouxe a perseguição para que ele fosse morto? Os judeus, que criam no quê? No judaísmo, na circuncisão. Quando vem a liberdade em Cristo e Paulo entende a liberdade em Cristo por meio de Jesus, ele se torna inimigo de quem? Dos judeus. Daqueles que não creram que Jesus é o que cumpre a promessa feita a Abraão, como se ele fosse um impostor. Então, traçando essa linha, nós vemos que eles estão acusando Paulo de ser um judeu judaizante. Paulo fala assim, se eu estou de acordo com vocês, por que a perseguição? Por que eu tenho que sair fugido dos lugares e às vezes passar por tantas coisas aí que vêm por meio até dos judeus?
E aí ele fala também do escândalo da cruz. Ele fala, então, se assim é verdade, logo está desfeito o escândalo da cruz. Porque a cruz de Cristo é um escândalo para todo judeu que escuta a pregação da salvação por meio da fé. É um escândalo. Você falar que as obras da lei não têm esse poder e tudo mais. É um escândalo a todo o judeu. E aí no verso 12, Paulo usa duras palavras. Até bizarras palavras. Né? Se a gente for pensar dentro da coerência do texto. Tomara até se mutilassem. Alguém tem outra versão? O que vocês acham da gente riscar essa parte aí? Não? Melhor não? Obviamente que não. Mas Paulo está dizendo do quê? Circuncisão e incircuncisão. A circuncisão acontece aonde, meus irmãos? Fisicamente falando. Então Paulo está falando, melhor fosse vocês então fazer uma circuncisão severa mesmo com vocês, entendeu? Se tornarem até eunucos, para que a justiça de Deus fosse perfeita na vida de vocês. Quem me dera se vocês se excluíssem do nosso meio, ao invés de tentar excluir os gálatas que creram em Cristo do nosso meio. Quem me dera que vocês se arrebentassem, lançando fora todos vocês do nosso meio, do que tentar lançar fora os que estão crendo em Cristo. Pesado, né? Paulo não aliviou para falsos ensinos, falsos mestres, que tentavam destruir a igreja de Cristo. Jesus Cristo não aliviou para esses judeus aqui, com a mesma cabeça, quando eles pregaram as mentiras. Ele não aliviou, ele severamente os condenou. Falou para eles que eles tinham por pai o diabo. Jesus Cristo. Então a gente tem a gente já tem falado isso em algumas pregações aqui, né? Às vezes a gente tem uma ideia de Jesus e de Deus na nossa cabeça que não tem nada a ver com a pessoa de Deus e de Cristo descrita na palavra de Deus. A gente tem o que a gente acha que é mais coerente e mais justo. E a gente caminha, sabe no quê? Nos mesmos enganos dos judeus presos ao judaísmo, achando que eles tinham algo de maior valor para a justiça do que o próprio Cristo e a fé salvadora. É a mesma coisa, meus irmãos. É como se a gente olhasse e falasse, olha, não, tem algo que a gente pode trazer mais valor do que nós recebemos, do que aquilo que recebemos. E nós temos falado o quê? Não importa o que você pensa ou eu penso, de quem Deus é ou Jesus é. Importa o que a Bíblia diz, quem eles são. Quem é o Deus da Bíblia? Jesus Cristo. Ele é o que demonstra o amor, graça, misericórdia, mas ele também é o mesmo que vem com a espada desembainhada na sua segunda vinda. Aí você só quer olhar um ponto do aspecto da pessoa e caráter de Cristo, sendo que ele atua com tudo o que ele é. Deus atua com todo o seu caráter. Ele não fragmenta como a gente fragmenta. Ah, não, Deus agiu com justiça, então o amor dele foi embora. Ah, não, então a graça aí não tinha, porque ele só puniu e tal. E na verdade ele exerce tudo sem tirar nada. Ali está a sua graça, ali está a sua misericórdia, ali está o seu amor, quando ele pune, quando ele age com justiça e tudo mais. A gente não pode ficar compartimentando Deus, né? Deus ele é. E assim Paulo termina com essa exortação a essa igreja. Meus irmãos, pensando na nossa realidade, o que pode trazer isso sobre nós são os legalismos,
a religiosidade no nosso meio aqui, você achar que você vai ser justo ou melhor cristão porque você vem no EBD, porque você vem no culto, porque você lê a palavra, porque você faz... Lembra, meus irmãos, a educação cristã, aqui nessa igreja, o Ministério de Educação Cristã, tem me exortado um pouco por conta disso. Porque a gente tem falado que não são essas coisas que vão trazer justiça e tudo mais. Aí você fala, então eu não preciso vir nada. Aí isso já me mostra que a liberdade que você tem em Cristo não está sendo desfrutada. Quem vai perder? Você, né? Por quê? Porque você não está desfrutando da liberdade que você tem em Cristo para aprender da palavra, para ouvir do Senhor, para viver em comunhão com os irmãos, para exercitar os dons na igreja que é dele. Então quem perde é você. Mas essas coisas não podem ser usadas para que você entenda que você tem mais justiça de Deus sobre você. Você não pode entender, eu dei o dízimo... Fui todos os domingos desse mês, tomei a ceia esse mês, pronto, eu estou bem. Aí no outro mês, se você aconteceu alguma coisa, você não conseguiu vir na ceia, o financeiro zoou e você não conseguiu dar o dízimo, aí você não conseguiu vir nos cultos, aí você fala, nossa, esse mês eu estou devendo para Deus, esse mês eu estou com problema. Está caminhando igual, meus irmãos. Está caminhando igual. Então lembre-se disso. Quando a gente vem e faz o que nós fazemos aqui, nós desfrutamos da salvação que temos em Cristo. E quão bom é desfrutar. Mas quando não fazemos, não desfrutamos. Quando não vivemos o poder do Espírito Santo para abandonar pecados, nós não estamos desfrutando dessa graça salvadora. Estamos nos colocando de novo sobre um jugo de escravidão. Não de toda a lei mosaica, mas de leis, digamos assim, religiosas. Religiosas. Como também é um problema quando nós olhamos pessoas falando dessas coisas em nosso meio e você fala, nossa, é verdade, essa semana mesmo eu não fui abençoado e aconteceu tantas coisas ruins e olha, eu não fui mesmo no EBD e não fui no culto. Então você começa a fazer ligações inúteis, como foram feitas aqui, para persuasão de coisas que são mentiras, tremendas e terríveis, catastróficas. Então, meus irmãos, o meu apelo a vocês, a Igreja de Jesus que se reúne aqui, é que vocês vivam a liberdade de vocês em Cristo Jesus. Essa liberdade faz com que você não viva debaixo do poder do pecado. De tal modo, meus irmãos, que pelos escritos da palavra de Deus nas cartas paulinas, nós conseguimos entender, e aí eu estou falando de uma realidade bíblica, que aí você pode pedir para Deus exercitar a tua fé para crer, ou não, você já consegue crer, que é, você peca porque você decide pecar. E você continua nos pecados porque você não busca no poder do Espírito abandonar esses pecados. Isso daí está na palavra de Deus. Difícil da gente crer quando a gente olha para nós e os nossos pecados constantes, repetidos e tudo mais. Só que o Espírito Santo de Deus nos capacita a nos livrar de todo e qualquer pecado. Amém? E é isso. Se vocês têm algum pecado aí, busque no poder de Deus e Ele vai te livrar desse pecado aí que está no seu coração. Santo e eterno Deus, graças te damos pela Tua palavra, porque o Teu Santo Espírito habita em nós e nos dá condições de abandonarmos caminhos de morte que vêm por conta do nosso pecado. Obrigado porque o Senhor nos livrou em Cristo dessa opressão da lei que só nos acusava, ó Deus. Obrigado porque hoje somos libertos e temos justiça diante do Senhor pelos méritos de Cristo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz igreja
e igreja saudável e firme em Ti, ó Pai. Nos guia aqui em sabedoria e também nos livra da nossa dureza de coração e também de falsos mestres, falsos ensinos, para que não sejamos assim desviados de corrermos bem a nossa carreira, a nossa caminhada no Senhor Jesus, tudo o que precisamos fazer no Teu poder, ó Pai. Nos abençoa assim, para que sejamos firmes e constantes em todos os dias da nossa vida, pelo Teu poder em Cristo Jesus. Amém.